Bom, galera, para fecharmos então os nossos estudos sobre o continente asiático, vamos falar sobre os aspectos naturais. Em virtude de sua extensão territorial, a Ásia apresenta grande variedade de ambientes e países com características culturais e socioeconômicas diferentes. Para facilitar a compreensão dos principais aspectos desse continente, vamos estudar então dividindo em 5 regiões. A primeira, o sul da Ásia, é uma massa de terra isolada por grandes cadeias de montanha. Sua população numerosa e posição estratégica entre o Oriente Médio e a China tornam a região uma das mais importantes do continente na atualidade. Já o sudeste da Ásia engloba a Península Indochinesa e uma considerável quantidade de ilhas. A região concentra estreitos de grande importância geopolítica. No caso, estreitos são passagens marítimas que separam duas massas de terra ao mesmo tempo que conecta duas grandes massas de água, como oceanos e mares. Bom, nesses estreitos, por onde trafegam navios cargueiros transportando mercadorias entre os oceanos Índico e Pacífico. Já o leste da Ásia engloba a China, país com maior extensão territorial do continente, a Mongólia, a Península da Coreia e o arquipélago do Japão. A Ásia Central e Setentrional engloba uma extensão porção de terra no sentido leste-oeste. A região passou por mudanças significativas ao longo do século XX, principalmente com a Revolução Russa de 1917 e a formação, logo depois, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Já o Oriente Médio, que já discutimos em outras aulas, ele se destaca pela importância para três grandes religiões, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, assim também como pelas amplas reservas de petróleo e gás natural. Bom, diversas regiões do continente asiático se encontram em áreas de grande instabilidade geológica, pois estão localizadas nas proximidades das zonas de contato entre as placas tectônicas. O leste e o sudeste do continente, em particular, integram uma das regiões de maior atividade sísmica do planeta, que é o chamado Círculo de Fogo do Pacífico, que percorre aproximadamente a orla do Oceano Pacífico entre a América, a Ásia e a Oceania. Essa zona é assim chamada por causa do grande número de vulcões que estão ativos ao longo de sua extensão. A existência desses vulcões está associada à proximidade das áreas de limites entre placas tectônicas. Abalos sísmicos que ocorrem na crosta oceânica podem ocasionar maremotos, conhecidos na língua japonesa como tsunamis, que são ondas de grandes proporções que se movem com velocidade de até 800 quilômetros por hora. Por exemplo, no ano de 2004, um abalo sísmico de 9 graus na escala Richter sobre a crosta oceânica a 180 quilômetros de distância da costa liberou uma grande quantidade de energia, gerando um tsunami que atingiu 113 países asiáticos. Em termos de relevo, o continente asiático ele é marcado pela presença de grandes elevações, entre elas a Cordilheira do Himalaia, a mais alta cadeia de montanhas do planeta, e o Planalto do Tibete, que é o mais elevado planalto do mundo. A Cordilheira do Himalaia é um dobramento tectônico recente que começou a se formar há aproximadamente 50 milhões de anos, em razão do choque entre duas placas tectônicas. Isso significa que é uma cadeia montanhosa que está em formação, sendo ainda pouco desgastada pela erosão. Nela há um grande número de montanhas com cumes, ou seja, a parte mais alta, acima dos 5.000 metros, incluindo o famoso Monte Everest, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, região que pertence à China. A 8.848 metros acima do nível do mar, o cume do Everest é o ponto mais elevado do planeta. Com exceção das áreas litorâneas ao norte da Ásia, as demais porções litorâneas do continente também caracterizam-se pela presença de planícies, cujos solos são, em geral, naturalmente férteis, ou seja, propícios, são bons para a plantação.
Os extensos rios do continente também criaram grandes planícies fluviais. Destacam-se a Mesopotâmica, na bacia dos rios Tigre e Eufrates, a Indo-Gangética, na Índia, as do norte e do litoral oriental, na China, além da planície da Sibéria. Falando de uma maneira um pouco mais ampla sobre os aspectos naturais da Ásia, no Oriente Médio, na Península Arábica, o clima quente no verão e ameno no inverno é marcado, sobretudo, pela aridez atmosférica, ou seja, pela escassez de chuvas. Tal condição influencia a formação de vastos desertos, uma vez que a baixa disponibilidade de água desfavorece o desenvolvimento de formações de vegetais. Um contraste, por exemplo, é que na fria e isolada Sibéria, que é uma região da Rússia, localizada na parte norte da Ásia, as médias de temperatura diárias no inverno chegam abaixo de 50 graus negativos em determinadas localidades, levando, por exemplo, ao acúmulo de neve. Já em partes da Índia e de Bangladesh, são verificados os índices de precipitação mais elevados do planeta. Ou seja, nos Montes Khasi, no estado indiano, as chuvas abundantes durante o verão contribuem para a formação de florestas exuberantes.